Alô, bom dia! Estamos com uns problemas técnicos aqui, mas o teste rolou muito bem. Vamos ver se agora vai dar certo. O, vou mandar o convite, aí, ó. O Rodrigo já tá aí, já apostos doido para bater. Tá me vendo? Não, ainda não. Vamos assim mesmo então, você acha Como assim? melhor? Eu também não estou agora te vendo, não. Mas vamos lá, vamos conversar, porque o importante é a conversa e o povo vê a gente aí. É verdade, então. Vamos ver se o povo tá vendo aí. Pessoal, vocês estão vendo a gente aí? Estão vendo os Ah, dois ou só tá vendo o mais bonito? qual que é mais bonito? Não. Um dos dois vai aparecer, vai ser o mais bonito para eles. Ah, quer ver? Ó? A Kelly tá aí, a Cecília Xavier tá aí, a Pousada do Largo tá aí também. Ó, tá vendo sim, tá vendo os dois. Vamos lá. Então o Então, vamos problema é embora. nós. O problema é nós. Ó, Rodrigo, ó, eu tava falando, é prazer aí ter você aqui conosco aqui também, batendo um papinho, mostrando esse trabalho que eu tava vendo no seu Instagram, que é um trabalho maravilhoso. Já começou puxando o saco, hein? Pelo amor de Deus. Já comecei puxando o saco, viu? Pra ver se o negócio tá melhora. Conte-me, o que nós vamos fazer aqui hoje então? Ô, Rodrigo, conta aí como você começou na palhaçaria. Cara, eu comecei bem por acaso, sabe? Apesar de que hoje eu não estou ganhando tanto dinheiro, eu comecei porque eu estava ganhando dinheiro sendo palhaço. Eu comecei a fazer teatro menino ainda, com 12 anos de idade, por isso que eu me apresento como palhaço e escoteiro, porque as duas coisas que eu conheci aos 12 anos de idade foi o escotismo e o teatro. Uhum. E aí eu fiz teatro amador, depois entrei na escola de teatro, e na escola de teatro que eu conheci um curso. Eu fazia o teatro universitário da FMG e eles ofereceram uma bolsa, na verdade duas bolsas para o curso de palhaço. Na época chamava curso de clown. E eu ganhei uma das bolsas. Gostei daquilo, fiquei pesquisando e 2 anos depois eu fiz um curso com o Lume, lá em Sabará, dentro do Festival de Inverno da UFMG. E aí eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí eu comecei a estudar, passei durante 3 anos, eu fiquei trabalhando na Espanha, passando chapéu na rua. Quando eu voltei para o Brasil, as pessoas me chamavam para fazer palhaço e malabares. E aí eu falei, legal, então eu vou estudar mais isso. E venho estudando isso desde então, desde 89 que eu comecei. Legal, legal. E como surgiu o palhaço vira-lata? Foi na Espanha, foi no começo ou foi na sua trajetória? Olha, aquela coisa, né? A gente vai construindo o nosso palhaço. À medida que a gente vai crescendo, o nosso palhaço também vai crescendo, né? À medida que a gente vai mudando, o nosso palhaço vai mudando. Eu lembro de ter feito uma ou outra animação de festa com o nome Pipoca, né? Porque eu pulava muito, dava os saltos e tal. Então, você vai ser o Pipoca. Então é assim, você vai ser o Pipoca. É uma coisa que vinha de fora só, né? Só pela imagem. Que é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, que a imagem do palhaço é muito forte. E as pessoas às vezes usam só a imagem e não utilizam o que é realmente a energia do palhaço. Aí, depois, começando a entender um pouco mais sobre palhaço, eu decidi pelo nome Bululu, Uhum. que é um nome que tem um pouco a ver comigo, porque é um tipo de atuação, vamos dizer assim, um tipo de artista, igual a gente tem na comédia dell'arte, o Arlequim. O Bululu é um tipo de artista que na Idade Média da Espanha trabalhava sozinho, né? Então, como eu trabalhava sozinho, eu peguei esse nome. Mas depois, com o curso do Lume, que foi quando eu decidi fazer esse caminho, me deram duas características lá que tem muito a ver comigo e que outros grupos de pessoas falavam, que era o olhar de cachorrinho pidão e me mexer igual desenho animado.
Com isso, o nome naquela época, que eu fiquei meio usando tal, era Dog. Só que eu não gostava do nome Dog. E fui para a Espanha e tal, não usei esse nome praticamente em nada. Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a usar, mas aí eu pensei, Dog, que gosta de trabalhar na rua, que gosta de ficar na rua, que busca carinho, né? Que é bem brasileiro, só pode ser o vira-lata. Talvez hoje o nome do meu palhaço, se eu tivesse esquecido de hoje, talvez fosse Caramelo, né? Porque é o que está sendo usado mais. Mas tem uma crítica também no nome vira-lata, que a gente fala muito do complexo do vira-lata, né? E o que eu tento mostrar com o vira-lata, meu palhaço, é que a gente tem que ter orgulho de ser vira-lata. A gente tem que ter orgulho das nossas misturas, né? O orgulho da nossa capacidade de sobreviver, né? Orgulho da nossa necessidade de carinho, orgulho do nosso jeito de levar a vida, orgulho da nossa alegria, porque tudo isso aparece num vira-lata normalmente. E é o que eu quero que apareça nas pessoas. É verdade, é verdade. Ô, Rodrigo, antes de a gente passar para a próxima pergunta aqui, aí na tela do celular, você está vendo tudo preto, aí em cima e do lado tem uma câmera, o canto direito da tela, tem uma câmera e um microfone? Mas eu já... Aqui eu saí, tudo preto, aqui eu volto, mas você não volta não. Porque eu apertei aqui, ó, o meu paralisou a câmera e fez normal. Eu pensei que era isso também, mas não é. Rolando a nossa entrevista aqui, ó. Você tem alguma experiência, eu sei que são tantos anos aí, você tem alguma experiência que te marcou mais nesses anos de palhaçaria? O dia que o Diabolô caiu na minha cabeça, me marcou muito. Qual? O dia que o Diabolô caiu na minha cabeça, me marcou muito aqui assim na testa, sabe? Marcou muito? Foi um dia que me marcou muito. Mas tem muitas situações, inclusive para bem e para mal, né? Tem situações que me marcaram por equívocos e tem situações que me marcaram por beleza. Às vezes um pequeno detalhe e a gente guarda, né? Às vezes não é nem tanto pela importância também, mas pelo momento. Tanto dentro quanto fora de cena. Sei lá, muito do meu palhaço, das minhas descobertas, aconteceu numa cidadezinha espanhola chamada San Sebastián, que eu ia todo ano. Então, durante 3 anos, eu fui lá trabalhar durante um mês na rua. E isso foi em 93, 94, 95. Agora, em 2015, quer dizer, 20 anos depois, eu passei por essa cidade por acaso. Eu ia pegar um ônibus lá. Eu cheguei de um lugar à noite e fui pegar um ônibus lá nessa cidade. Só que quando eu cheguei nessa cidade, já não tinha mais ônibus para viajar. Eu tive que passar a noite lá. E era mês de março, estava aproximadamente 5 graus, muito frio. E eu fiquei andando pela cidade para relembrar um pouco dessa energia, né? Foi a primeira cidade que eu trabalhei sozinho, de palhaço na rua. Então foi muito especial para mim passar essa noite com frio e sozinho e sem dinheiro lá em San Sebastián, outra vez, depois de 20 anos que eu tinha trabalhado lá pela última vez. E onde aconteceram várias coisas pro palhaço. Às vezes é um encontro com uma pessoa, é uma brincadeira, o contato com o público direto é o que me fez também escolher ser palhaço, esse desafio permanente que é entrar em cena, mesmo tendo um caminho a seguir, mas sem saber como é que ele vai ser seguido. Legal, legal. Ó, quer falar que o Rogério Rodrigues, lá do Rio de Janeiro, da Companhia Trinos, tá te mandando um beijo, um abraço e desejando uma boa live pra gente. Tá. Eu não vou falar nada. Não, nem gosto dele, esse Rogério aí da Tri, não, nem gosto dele. Então não vou falar, mandar um abraço pra ele não, viu, Rogério? Você nem gosta dele, né? Nem gosto.
dele. Batalhador, grande palhaço aí também. Ô, Rodrigo, eu sei que você também você tem espetáculos. Quais são o total espetáculo que você escreveu, dirigiu? E você tem algum que é preferido seu, que você... Esse eu escrevi, esse é o meu filho preferido. Quem que tá escrevendo que eu sou humilde aí? Olá, hein? Olá, hein? É porque eu tô de óculos escuros para ficar chique, e aí eu não consigo ler o que está escrito. Ô Max, então, eu não trabalho só com palhaço, né? Em cena, basicamente, é porque eu gosto muito disso e acredito muito e defendo muito a ideia do palhaço. Mas eu trabalho com teatro de bonecos, trabalho com teatro de rua. Agora mesmo, ó, se der para mostrar pro pessoal que tá vendo aí, ó, o pessoal tá ali ensaiando, ó. Essa aqui é a Estação Criativa. Eles estão ensaiando. Ele justo falou o nome dele é Modeste ali, ó. Pessoal da Estação Criativa. Olá. Nós estamos ensaiando o de casa com direção de Rodrigo Roronenho. Viu? Ensaiadinho. Essa parte a gente ensaiou. Essa parte de falar meu nome a gente ensaiou. É um espetáculo de rua, itinerante. Oi? Saco não, né? Não tô puxando saco, não. Eu sou chefe escoteiro também. O Rogério também foi escoteiro. Então, e aí tem espetáculos assim, tem texto meu que já foi montado, né, que é texto mais de teatro absurdo. Quer dizer, para sobreviver de arte nesse país, a gente tem que batalhar um pouco de tudo, né? Mas o meu espetáculo mesmo que eu gosto, que é o meu espetáculo de bolso, vamos dizer assim, aquele que eu levo para todo lado, é Vira-Lata, o Palhaço Tá Solto, que é justamente uma ideia básica da arte que eu gosto muito, que é o encontro do artista com o público. E eu tenho medo um pouco do que a arte vem passando, que é um pouco do que a sociedade vem passando, que a arte está muito discursiva no sentido de... o que ela fala é o que as pessoas ouvem, naquela linha direta, né? No sentido literal da palavra. Eu gosto mais do espaço simbólico da arte, né? Eu gosto mais das diferentes interpretações. Eu gosto mais eu poderia dizer assim, da arte pela arte, mais ou menos. Quer dizer, só de eu estar fazendo um espetáculo na rua, para o público, isso já é revolucionário o suficiente. Eu não preciso ficar no espetáculo, defendendo filosofias, ideologias, ideias, posturas. Eu preciso fazer isso enquanto cidadão, enquanto artista, nesses espaços que a gente acaba tendo. Mas o meu espetáculo... porque é suave, porque não tem, né, não está defendendo nenhuma bandeira. Não, a bandeira que eu estou defendendo é essa bandeira de estarmos todo mundo juntos, de que a arte e a cultura é o que nos diferencia dos outros seres vivos, né? Então, eu gosto muito de estar na rua vendo várias pessoas de diferentes pensamentos, de diferentes experiências, rindo junto, brincando junto. Basicamente é isso o que trato nos meus espetáculos de palhaço, né? E nesses outros trabalhos aparecem outras coisas, mas sempre tem muito isso de buscar esses fundamentos do teatro, de ser esse encontro, essa festa com o público. É isso mesmo, legal. E o Rogério falou que o melhor café com palhaço é sempre alerta. Você já tomou café com ele de palhaço, né? O Sempre Alerta é porque a gente também é escoteiro, né? E o Rogério também, né? Uma vez escoteiro, sempre escoteiro. Mas o café é porque durante a pandemia eu estava muito sozinho também, como muita gente, né? Aí a hora que eu ia tomar café da manhã, eu ligava a câmera. Eu ligava a câmera e começava a tomar café conversando com as pessoas. Era um bate-papo. Eu falava, gente, pega aí o café e tal, vamos tomar café junto. Então a gente tomava café junto, só que separado, cada um no seu lugar.
É uma boa experiência que eu fico com vontade de retomar, só que agora eu estou morando de favor, então não tenho bem um espaço para fazer isso. Mas assim que tiver, nós vamos retomar o café, viu? Legal, legal. Pode mandar que a gente divulga aí o café aí. Ô, Rodrigo, também você participou de um documentário também, né? Sou o Palhaço. Como foi? Ah, sim, poxa, na verdade agora é até triste, porque o cinegrafista, ele morreu há um tempo atrás, era um cara genial, um grande amigo que eu fiz no começo desse ano. O Sou Palhaço é um projeto de séries lá que é realizado na Globoplay, né? Ele passa a partir da UFRN, né? Da UFMG lá do Rio Grande do Norte. E eles fazem uma série que é Sou. Então Sou Poeta, Sou Repentista, Sou Dançarino, e eles fizeram uma delas Sou Palhaço, que teve o apoio aqui do Grupo Circo Volante, que é o pessoal que realiza o Encontro Internacional de Palhaços de Mariana, Circo Volante. E me convidaram também para fazer parte do programa. Sempre tem, né, alguma entrevista, algum trabalho, porque ser palhaço para mim não é só entrar em cena, ser palhaço é defender um tipo de visão de mundo que a gente tem que ir construindo, até dentro de cada um de nós, não digo que eu já tenho essa visão, mas uma visão de mundo mais alegre, mais suave, menos rotineira, né? Então, eu defendo muito a figura do palhaço, seja enquanto artista, seja enquanto promotor dessa figura. Então, participar acho que nem aparece cena nenhuma minha de palhaço lá, aparece mais eu falando sobre o que é essa figura do palhaço. Também como pesquisador dessa linguagem, né? E sempre que eu posso, eu tento contribuir nisso, com o que eu tenha para contribuir. Entendi. Brigitte, ça va, Brigitte? Palhaça também, Lília Amaral. Mas é que eu não estou conseguindo ver todo mundo aqui. O Barreto que mandou aqui, ó. Bom dia, a companhia Rasgadeiro. E você é o dono dessa companhia também. Ah, Rasgaceira, eu já dirigi um espetáculo com eles, é lá de Poços de Caldas, é um grupo de teatro também, que trabalha muito ali naquela região de Poços de Caldas, sul de Minas, né? E já viajou para fora do Brasil e tal. É um pessoal também super batalhador, que tem um trabalho muito legal, muito importante de divulgação da arte e da cultura ali naquela região, principalmente. Estão aí na luta também. Legal. Ô, Rodrigo, a gente está no meio do nosso bate-papo aqui sempre eu faço uma dinâmica que chama o jogo das palavras. Eu falo uma palavra e você fala tipo a primeira coisa que vem na sua cabeça, ou o significado que ela tem. Deu para entender? Bora, vamos ver o que vai rolar disso aí. Tipo um bate-volta. Tá. Eu vou falar a primeira. Abraço. É um símbolo do palhaço. Acho que abraçar é conexão. Já é a primeira conexão. O legal do abraço é que a gente põe coração com coração. Alegria. Alegria é uma das facetas da vida. A outra é a tristeza. Basta a gente escolher qual que a gente vai usar a cada momento. Amor. Eu tô precisando, meu Deus do céu. Risos. Risos? É o que o pessoal deu a hora que eu falei que eu tava precisando de amor. A vida. A vida é um desafio diário. E o palhaço? Palhaço é uma energia que nos habita e que nos ajuda a sobreviver. E a última, diretor. Diretor? Diretor é aquela pessoa que nos recebe na sala dele e fala: o que você fez de errado, menino?
Legal, legal. Ô, Rodrigo, eu estava vendo no seu Instagram aí um pouco da sua história. Essa trilha de cenas, você faz parte, ajudou no lançamento? Conta um pouquinho mais pra gente. Trilhas da Cena é um projeto de um fotógrafo maravilhoso, muito bom, chamado Guto Muniz, um dos principais fotógrafos de cena do Brasil, né? Ele é aqui de Belo Horizonte, e ele tem um projeto de vida atual, que é esse Trilhas de Cena, que é um site para artistas ou técnicos de qualquer atividade cênica terem um espaço para divulgar o seu trabalho e para registrar seu trabalho. O Guto tem essa característica de sempre fazer projetos que contribuam para a comunidade, seja para a comunidade artística, como também para a comunidade que tenha interesse nas artes. Existem várias maneiras de participar. Eu sou um participante, né? Eu vou ter lá a minha página enquanto palhaço, enquanto diretor, enquanto escritor. A gente pode pôr na página todas essas atividades. Você paga uma taxa anual para manutenção do site. Agora, quem não é artista, por exemplo, ou um artista que queira contribuir para a manutenção da história das artes cênicas, ele paga uma taxa para que a gente preserve páginas em homenagem, né, ou que registrem a história de artistas ou grupos que já não estão mais com a gente, né? Pessoas, por exemplo, um grande artista que era fortíssimo aqui de Belo Horizonte, que é o Paulo Lisboa, infelizmente já não está com a gente, fez grandes trabalhos e precisa manter uma página em homenagem a ele, porque a nossa história, ela tem 3 pontos, né, como a nossa vida. O que a gente está vivendo hoje é a história. O passado, obviamente, é a história. E o futuro é a história que está sendo construída. Então, o Trilhas da Cena, eu acho que ele vai contribuir para isso, para a manutenção desses 3 aspectos da história, né, e principalmente de quem está fazendo agora história. Vale a pena conhecer. Ele é de consulta, ele é livre, né? Vale a pena ir lá, e quem quiser fazer a sua página lá, é só chegar, que lá tem toda a informação. Viu, gente? Viu? Só chegar lá, postar lá, Trilha da Cena e conhecer esse projeto aí. trilhasdacena.com.br. Isso. Ô, Rodrigo, é uma pessoa que está começando como palhaço. Que dica você dá para ela? Não se contentem com pouco, sabe? A gente tem que aprender cada vez mais. Hoje em dia, por um lado, é muito fácil aprender. Eu estava falando hoje com uma amiga que tinha um vídeo que eu fiquei 20 anos atrás dele. Hoje em dia, com um clique, você acha no YouTube, né? Aliás, vários vídeos que eu fiquei anos e anos atrás, hoje em dia a gente encontra com um clique. Então, por um lado, tem muita gente, né, fazendo palhaço, né? Você joga uma pedra numa árvore e cai 10 palhaços. Então, por um lado é muito fácil, mas por outro é muito difícil, porque a sensação que eu tenho é quase que qualquer coisa que eu fizer é palhaço. Eu pus o nariz, é palhaço. E eu não acredito, né, na minha opinião, eu não acredito nisso. Eu acho que palhaços e palhaças são representações de uma energia arquetípica. Então, se você quer realmente aprender, existe o aprendizado a partir de cursos, que dá uma agilizada no aprendizado, a partir de leituras, ver vídeos, a partir do fazer, né, da autocrítica, de se pesquisar. Dentro da Sociedade do Riso, que é o projeto de palhaços que eu coordeno, eu aplico a ideia nos treinamentos, nos cursos, que é buscar do nariz para dentro, tendo o nariz meio como símbolo do palhaço, buscar do nariz para dentro o que eu vou usar do nariz para fora, né? Então,
Uhum. Essa pesquisa também de quem que eu sou, de que características que eu tenho, o que que eu gosto, o que que eu não gosto, minha história, ela potencializa esse palhaço individual, esse palhaço único que cada um de nós tem. Quer dizer, a nossa maneira única de expressar nossa potência lúdica ou nossa energia arquetípica que tem relação com o palhaço. Legal, é isso mesmo. E você fica, eu fico meio chateado que tem pessoas que quer ser palhaço só para, não quer, igual você falou, não quer, tipo, não quer estudar, não quer pesquisar, não quer fazer uma pesquisa, só quer fazer o palhaço para tipo, se aparecer, ou se quer fazer palhaço para mostrar para alguém que é capaz. E entender, né? Porque o que aconteceu com o palhaço? Há algumas décadas, a figura do palhaço ela sempre foi muito potente. Aí a própria figura do palhaço, a imagem do palhaço, ela acabou sendo, nesse tipo de sociedade que a gente vem vivendo há algumas décadas, mais importante que o próprio palhaço. Então, primeiro ele começou a aparecer só a imagem, e aí depois as pessoas pegaram a imagem e transferiram para si, né? Então pronto, eu pus o nariz, eu sou palhaço. É só a imagem. E palhaço não é essa imagem. Palhaço é o que nos move e que tem a representatividade hoje em dia por essa imagem. Mas ele é o que nos move. O riso, ele é uma das características de sobrevivência do ser humano, né? Essa energia do palhaço, ela é uma das características, para mim, igual a pantera tem a garra, o camaleão tem aquela adaptação, né? Esqueci o nome agora, mas o ser humano tem entre seus recursos de sobrevivência a inteligência, mas o riso, a própria arte é um recurso de sobrevivência do ser humano. Já que não adianta só viver, né? A gente não é só sobreviver, a gente tem que viver também, né? Que vai muito além da sobrevivência. E a arte tem um pouco disso, né, Marcos? A arte, ela é tão dentro da nossa vida, a cultura, que é meio como respirar, como se alimentar. Só que respirar, se alimentar, reproduzir, tudo isso é de todo ser vivo. A cultura é o que nos difere, a arte é o que nos difere dos outros seres vivos, né? Mas ela também é tão intrínseca que a gente acaba confundindo o que é realmente arte e o que é um desenho, por exemplo, né? Um desenho, o desenho. É verdade. Ô, Rodrigo, você tá aí? Tô. É que eu tô me sentindo no programa do Ratinho, conversando com Sombra. Sabe o Sombra do Ratinho? Eu tô fingindo que você tá ali, mas é até bom não te ver assim pessoalmente, pelo que a gente viu antes, né? Essa barba aí, essas coisas. Ô, gente, é porque eu não tô vendo ele não tá me vendo. Só vocês que vê os dois. Só vocês que estão com o dobro de problema que nós. É verdade. Ô, Rodrigo, o palhaço vira-lata, ele é branco ou Augusto? E você tem uma técnica, tipo uma pessoa que está começando no palhaço, descobrir se ela é branco ou Augusto? Então, o branco e o Augusto, hoje em dia, eu entendo eles muito mais como um processo dentro da pedagogia do palhaço do que realmente o que acontece, né? Porque o branco e o Augusto, eles representam uma época onde, lembrando que o palhaço, ele é essa energia arquetípica. A manifestação, né, aliás, né, dessa energia, a manifestação dessa energia, ela muda com o tempo e muda de lugar. Muda com o lugar. Quer dizer, lá no Japão, essa manifestação é diferente do que no Brasil. No Brasil de hoje, é diferente no Brasil de 200 anos. Né? Então, o Branco e Augusto, eles tinham muita relevância numa época onde patrão e empregado, a disputa de poder era muito
polarizada, né? Quer dizer, esse manda e esse obedece em todas as relações. Por mais que exista isso hoje é muito mais complexo, né? A mesma pessoa que está no papel de poder, ela pode estar no papel de oprimido, vamos dizer, de opressor, de oprimido. Então a gente já não é mais tipo o gordo e o magro, né? Já não é o branco e o Augusto, já não é o gordo e o magro. A gente tem as duas coisas, que é um pouco nessa técnica mais clássica de palhaço, que seria o Tony, né? O Tony, que é aquele que quando está com o Augusto ele manda e quando ele está com o branco ele obedece. Sendo que geralmente a gente também chama os palhaços que trabalham sozinhos de excêntrico. E aí tem o excêntrico musical e tem os excêntricos. Eu estaria mais ligado aí ao excêntrico, já que eu não sou nada musical. Então, outra vez, para você saber onde está o seu palhaço, você tem que buscar do nariz para dentro. Não significa que se você é uma pessoa mandona, você vai ser branco. Não, né? Mas significa que esse é um material para você trabalhar. Simplesmente sim, porque é um exercício mais de uma busca mais interna, né? Mais de representatividade dessa energia lúdica que a gente tem. Mas são em exercícios, é ver como é que você se estabelece melhor em cena. O Chaplin, eu gosto, quando a pessoa quiser entender Branco e Augusto, eu indico muito o gordo e o magro, porque ali fica muito claro, muito específico, né? A função de cada um e como cada um cai, na verdade, porque o mesmo branco, ele também tem a parte ridícula dele. Mas no Chaplin é muito legal ver a sutileza desse Branco e Augusto, né? Porque ele sempre encontra uma pessoa, um animal, né, igual a criança, que vai ser o branco dele, né? Quer dizer, vai ser o que meio que comanda, o que faz ele seguir o caminho. Então, eu não me preocuparia tanto com isso, de se definir como Branco Augusto, mas talvez principalmente com entender o processo do jogo do palhaço, que não é uma atuação, né? Ele não é uma atuação, ele é uma brincadeira. E daí que a gente pode tirar muito do universo da criança. O palhaço não é uma criança, né? Eu tenho 56 anos e o Vira-Lata tem 56 anos, né? Mas essa energia lúdica da criança que é importante a gente trazer para perto da gente, sabe? É verdade. Olha que honra, o pessoal da UFMG, Estudo Circo, apareceu aí. Adri também. Érica circulando. O Gibarriso. Abraço. Flávia de Menezes. A Flores Bela. Nossa, muita gente. A Flores Paola Gomes. Mas eu tô vendo os três. A Flores Bela tá vendo os três. Tá vendo 3? Deve estar vendo ela também, ué. Porque deve estar olhando pro espelho. Ô, Rodrigo, além de palhaço, diretor, ator, você também é escritor também, né? Na verdade, sim. Outra vez, né? O que é artisticamente, profissionalmente ser um escritor? Eu tenho 2 livros editados, mas eu tenho muitos, por exemplo, contos. Tem umas peças que já montaram minha, mas tem um monte de outras peças que estão na gaveta. Então, tem um escritor que está na gaveta e tem um escritor que tem um livro infantil publicado e um livro meio biografia, né, de uma parte da minha vida, né, que eu acho que eu ainda não morri, mas que conta um pouco de como é que é esse processo aí de descoberta do palhaço a partir do meu espetáculo, né? Esse cão aí é o cão do vizinho, que eu acho que ele tá meio com fome, aí ele fica latindo aí toda hora. Já eu jogo um pedaço de pão pra ele lá.
Ô, Rodrigo, mas conta um pouquinho mais desses dois livros que você escreveu. Um é do Palhaço Vira-Lata, né? O Palhaço Tá Solto. E outro da Palma da Mão. Ih, rapaz, o Rodrigo sumiu. Deixa eu ver. Acho que ele caiu. Deixa eu ver. Cadê? Acho que o Rodrigo... Está aí, Rodrigo? Alô? Eu acho que o Rodrigo deu uma caída. Eu acho que o cachorro assustou ele. Não sei se ele gosta de cachorro. Oi, Aí, voltei? voltou. É Aí, ó. porque o celular esquentou, acredita? Quem? Você aí estava nos seus dois livros. Então, tem esses dois livros, que eu não tenho nenhum aqui para mostrar, mas um chama Na Palma da Mão, dá para adquirir comigo, é o infantil, tá? Uhum. E o outro Vira-Lata, o Palhaço Tá Solto, que eu não tenho mais para vender, que é esse que conta um pouco, a partir do meu espetáculo, algumas coisas sobre palhaço. E esse ou tem aí, vai ter aí lá no TU tem, no Palácio das Artes tem, em algumas escolas de palhaçaria, grupos de palhaçaria tem. Legal, legal. E, Rodrigo, você também oferece... Você viaja oferecendo curso, oficinas? Sim, E como que funciona esses cursos a dinâmica deles? eu tenho cursos que geralmente eu dou na Sociedade do Riso. Tem curso que geralmente eu dou na Sociedade do Riso. E tem curso que eu dou separado, né? Assim, tem grupos que me contratam para trabalhar. Desculpa, só dar um jeito aqui. Uma coisa aqui que o meu celular está esquentando. Fique à vontade. Pronto, agora vai dar para continuar aqui. Meu celular está esquentando. Ó, voltei. Deixa eu ver se eu voltei. Então, eu tenho um curso que eu costumo dar de 30 horas, que é um curso meio de iniciação, mas eu dou treinamentos separados específicos para grupos, para cursos de números, né? Então, depende muito do interesse de cada um. Eu tento adequar o arsenal de coisas que eu sei, o acervo de coisas que eu sei, para cada oportunidade, cada interesse. Agora eu vou estar com o Nariz Solidário lá em Curitiba, que é um projeto também de um amigo, o Eduardo Roosevelt, ele que coordena hoje em dia, e eu vou fazer um trabalho com eles de cenas específicas para hospitais, né? Mas tem grupos que me chamam assim, não, a gente quer uma direção de espetáculo, tem lá, quero desenvolver mais o palhaço de cada um. Eu quero um trabalho mais de técnico, né? Mais corporal. E lá com o Roosevelt a gente está preparando um curso que de muito tempo que estão me pedindo, eu sempre meio que me recusei, que é um curso online para passar alguns princípios de palhaço que a gente possa fazer online. Legal. E
E quando esses grupos procuram você, como você conversa com ele, tipo, você vê a distância para saber valores, hospedagem, É, como funciona? isso aí tudo depende muito de cada um, né? Até a própria estrutura, né? Primeiro, assim, eu vivo disso, né? Eu vivo da arte, então e é uma profissão, né? Então eu tenho os valores que eu cobro, mas depende muito também da realidade de cada grupo, não só a distância, né? O tempo, mas qual que é a capacidade de pagamento dessa equipe. Às vezes eles chamam, nós vamos cobrar das pessoas que vão vir, às vezes o próprio grupo que vai oferecer, às vezes está dentro de um projeto, então tudo isso conta, desde que eu tenha a agenda disponível, né? Como eu falei para você, hoje em dia até estou morando de favor, então assim, dá para ver que eu não cobro muito caro, mas tem que cobrar, né? Mas faz parte, porque é o seu ganha-pão isso também, né? Se você tipo, não cobrar uma certa quantia, você vai fazer Sim. completamente de graça. E como que fica os custos que você vai levar até lá, né? Sim, a gente tem que entender que arte também é uma profissão, né? Já que a gente fica comparando muito com produtos, né? Ali a farmácia vende produto, a padaria vende produto, o depósito de material de construção vende produto, né? Ou o eletricista vende um serviço, mas a arte também vende um serviço que, de certo aspecto, em grande proporção, ele não é percebido como algo consumível ou algo que nos traz um benefício, mas sim traz, né? Os próprios palhaços que vão em hospitais, em lares de idosos, cada vez mais se vê que trazem um alto benefício, que não é só para aqueles que vêm, é para quem faz, obviamente, é para os que vêm, mas é para toda a sociedade, né? Quando a gente trabalha com essa mais alegria, com essa propensão né, de ter visto, por exemplo, de ter assistido um espetáculo durante o final de semana, isso contribui para a gente estar ali também aguentando a rotina do dia a dia, né? É verdade, é verdade. Ô, Rodrigo, a gente está encerrando aqui. Deixa um recado aí pro pessoal que está começando no palhaço e como faz o pessoal te achar nas redes sociais? Vou dizer 3 palavrinhas muito importantes, que eu acho que as 3 palavras mais importantes. Faz um Pix. Mentira. Faça o Pix aí, ó. Faz um Pix. Não, para quem está começando é isso. E para quem não é artista é isso. Comecem a realmente refletir sobre a importância ou não. Mas se chegar em conclusão de que não é importante, também não tem problema não. Mas não vamos só, é importante, só reproduzir discurso, é importante ou não é importante. Bom, se acha que é importante, por quê? Se acha que não é importante, por quê? Né? Eu acho que isso que a gente tem que estar recuperando. E que a arte não seja um mero espaço de propagação de discursos, mas que seja potencialmente o lugar do simbólico, né? E para me achar é facinho. Aí nas redes sociais é Rodrigo Robleno, mas se colocar no Google Rodrigo Robleno, acho que acha até acha tudo sobre mim. Acha até seu CPF, sua conta. Eu ia falar, mas eu já tirei o CPF, porque antes achava até meu CPF, mas eu já tirei o CPF da rede. E tem o YouTube também, né? Hã? E tem você tem um canal. Tem algumas coisas no YouTube, porque eu tenho um canal que eu ponho várias coisas também de palhaço. Lá tem uma playlist de palhaços no meu canal do YouTube que dá para as pessoas já atalharem um pouco do caminho e assistirem
alguns vídeos que eu acho interessantes. Mas principalmente, se eu estiver apresentando por perto da sociedade, vai lá me assistir. Isso que é o mais legal. Legal. Isso é bacana, viu, gente? A gente no Brasil tem que prestigiar mais o artista, porque, infelizmente, o pessoal tipo, não dá muito valor nos artistas, né? Mas a gente segue, né? Porque a gente acredita. É verdade. Muito bem, chegamos ao final, né? Rodrigo, se quiser agradecer, agora o microfone é seu, pode agradecer quem você quiser aí. Imagina que você está no programa da Xuxa. Eu vou agradecer mamãe, papai, cachorro, periquito. Basicamente isso. Primeiro, obrigado você pelo convite e a quem veio aí. Tem gente que me acompanha há tantos e tantos e tantos anos e tem gente que eu vou acabando de conhecer e tudo isso é um alento para o nosso caminho. Não só por artista, como pessoa. E espero que cada um de nós seja alento para o outro também. Então, muito obrigado por terem... E o livro que você falou é verdade mesmo ou você está falando... Você estava com o palhaço, aí quando você falou do livro? O que tem? Que livro? Que livro? Do livro do palhaço Vira-Lata. Você falou que ia mandar um livro aí. Então, vou te mandar o livro do Vira-Lata Palhaço Tá Solto, porque isso eu não tenho mais para vender. Você falou que está tendo uma biblioteca aí, para essas bibliotecas ou para esses espaços, né? Escolas de teatro, escolas de palhaço, que eu tenho bem poucos exemplares, tá? Já o infantil, na palma da mão, eu estou vendendo, é só entrar em contato comigo. Ele brinca um pouco, ele é a partir da minha história de saída do Cirque du Soleil e volta para o Brasil, mas fala um pouquinho da história de um palhaço que busca seus caminhos. Pode ter certeza que eu vou também adquirir também o outro livro seu de o infantil, porque eu tenho uma netinha, aí com certeza ela vai gostar, eu ler para ela também. Legal. Ô, Rodrigo, quero agradecer. Momento puxa-saco agora, né? Quero agradecer você. Muito obrigado, viu, por ter aceito aí o convite, a gente bater um papo, conhecer mais um pouquinho do seu trabalho. E pode contar comigo, e pode mandar aí para mim no meu privado aí, que a gente divulga o espetáculo onde tiver. E tamo junto aí. Joia, bom demais. Um abraço, galera que esteve aí, Flores Bela. Só entrar em contato comigo. A gente vai se falando, tá bom? Todo mundo aí. Obrigado. Força para nós aí. Tchau. Amém. Tchau, tchau. Tchau.